Este caso se desenrola nos Estados Unidos da América em 1º de março de 1995. Nascida em 1974 e criada na cidade de Nova York, Kimberly era filha única de Thomas e Lani Antonis. Seu pai Thomas era um executivo rico que mimava Kimberly. Apesar do luxo que a cercava e do dinheiro que seu pai lhe proporcionava, ela era conhecida por manter os pés no chão. Aqueles que conheciam Kimberly a descreviam como divertida e bonita. Seus pais se divorciaram ainda na sua juventude e ela permaneceu em Staten Island com seu pai, desenvolvendo um forte apego à sua cidade natal. Ao entrar na idade adulta, Kimberly continuou seus estudos na faculdade, seguindo os passos do pai ao estudar negócios. Ansiosa por se tornar independente, decidiu sair da casa de seu pai aos 20 anos de idade. Seu pai ajudou na mudança e financiou a propriedade. No entanto, Thomas estava bastante preocupado com sua segurança. Para garantir sua proteção, ele alugou uma vaga de estacionamento ao lado do seu novo lar, para que ela não precisasse procurar estacionamento ao chegar tarde em casa à noite, ou ser deixada tão distante de casa que correria o risco de ser assaltada. Segundo aqueles que conheciam Kimberly, ela e seu pai eram extremamente próximos, trocavam mensagens e se falavam ao telefone quase diariamente. Logo após se mudar, Kimberly conseguiu um novo emprego e aparentemente estava aproveitando sua vida. Em 1995, Kimberly ofereceu um quarto de seu apartamento para sua amiga, chamada April, e o namorado dela. April estava reformando seu apartamento e precisava desocupar a propriedade até que a obra fosse concluída. Ao saber da necessidade da amiga, Kimberly entrou em contato, oferecendo hospedagem até que os trabalhos fossem finalizados. O namorado de April, um homem de 23 anos chamado Joshua Torres, aceitou. Este ato de gentileza, sem que Kimberly soubesse, preparou o cenário para os eventos trágicos que se seguiriam. O pai de Kimberly, Thomas, costumava dizer que a bondade dela era também sua fraqueza. Na madrugada de 1º de março de 1995, Kimberly voltou para casa após uma noite de dança com sua amiga. Ela deixou a amiga por volta das 4h48 da manhã e seguiu para casa. Na manhã seguinte, porém, Kimberly nunca chegou ao trabalho. Kimberly nunca faltava ao trabalho sem avisar antecipadamente. Então, preocupados, tentaram ligar para ela, mas ela não atendeu o telefone naquele dia. Thomas também tentou entrar em contato com sua filha para saber como ela estava, mas, novamente, ela não atendeu. Quando Kimberly não respondeu por um tempo, ele mandou uma mensagem para a amiga dela perguntando se tinha notícias. A amiga disse que não. Thomas então descobriu que Kimberly não apareceu para trabalhar naquela manhã e não havia informado o motivo. Preocupado, foi até a casa de Kimberly, mas April disse que não havia desde a noite anterior. Em seguida, Thomas foi à garagem que havia alugado para Kimberly, mas, ao abrir a porta, descobriu que o carro não estava lá. Cada vez mais preocupado, ele relatou o desaparecimento à polícia. Após 24 horas sem notícias, ele foi à delegacia e explicou que Kimberly jamais ignoraria todos ao seu redor e faltaria ao seu trabalho. Ele estava convencido de que algo havia acontecido com ela e implorou a polícia para agir rapidamente antes que fosse tarde demais. Graças à persistência de Thomas, a polícia tomou algumas medidas. Eles emitiram um alerta para o carro de Kimberly, mas, como ela estava desaparecida há apenas algumas horas, foi tudo o que fizeram. A polícia não considerou o caso como alta prioridade. Um dia depois, o carro de Kimberly foi localizado a alguns quilômetros da garagem alugada. O veículo havia sido completamente limpo e não havia ninguém dentro. Thomas então iniciou sua própria busca para encontrar sua filha, enquanto a mãe de Kimberly viajou de outro estado para ajudar nas buscas. A preocupação deles aumentava a cada dia sem notícias. Como Kimberly havia sido gentil com April e Joshua insistiu em ajudar. Ele acompanhou Thomas nos esforços, distribuindo panfletos e cartazes de desaparecimento e até levando Thomas em seu carro para procurar por Kimberly. A tensão cresceu quando encontraram um brinco na garagem alugada, que foi confirmado como sendo de Kimberly. A polícia então começou a investigar com quem Kimberly havia se relacionado nos últimos anos. Assassinos costumam ser aqueles mais próximos da vítima, e foi nisso que a polícia se concentrou. Eles descobriram que Kimberly havia namorado um indivíduo violento conhecido pelo apelido de psicopata. Esse psicopata estava envolvido no crime organizado e tinha um extenso histórico de crimes violentos. Ele foi interrogado pela polícia, mas não havia provas que o ligassem ao assassinato de Kimberly. Embora ele não tenha sido descartado como suspeito,
a polícia continuou a investigar outras possibilidades. Dias depois, o corpo de bombeiros recebeu um chamado. O homem notou a fumaça saindo de um prédio abandonado. Os bombeiros foram enviados ao local e, após apagarem as chamas, realizaram uma busca de rotina na propriedade. Foi então que fizeram uma descoberta horrível. Dentro do prédio abandonado, encontraram os restos mortais de alguém amarrado a um poste no porão. Devido ao incêndio, as características faciais da pessoa estavam completamente destruídas, tornando impossível a identificação visual. O corpo foi removido e uma autópsia foi realizada. A polícia contatou Thomas, pedindo que fornecesse os registros dentários de Kimberly. Os dentes do corpo encontrado foram comparados com os registros dentários dela, e tragicamente foi descoberto que era sim Kimberly. O legista também concluiu que quem fez isso com Kimberly o fez enquanto ela ainda estava consciente. Kimberly foi queimada viva. O interior de sua tráquea e pulmões estavam gravemente queimados, indicando que, em algum momento, ela inalou profundamente enquanto estava sendo queimada, provavelmente devido à dor intensa. Até os policiais experientes, acostumados a lidar com crimes horríveis, ficaram profundamente perturbados com o assassinato. Ninguém conseguia entender por que alguém faria algo tão terrível a uma jovem tão inocente. April, a amiga que estava morando com Kimberly, foi interrogada junto com outros amigos, mas ninguém sabia de nada. As suspeitas então se voltaram para os moradores das outras casas do prédio onde Kimberly vivia. No entanto, as investigações sobre proprietários, inquilinos e vizinhos não trouxeram pistas. A possibilidade de envolvimento do crime organizado foi considerada devido às conexões comerciais de Thomas, que possui uma propriedade para seu negócio de seguro contra incêndio em uma rua controlada pela máfia. A polícia teorizou que o assassinato poderia ser uma retaliação e que Thomas poderia ter irritado a pessoa errada. No entanto, parecia que Thomas não tinha nenhuma ligação com a máfia, e essa hipótese foi descartada. Meses se passaram sem novas pistas, até que outro assassinato ocorreu. Um homem chamado Joey Needham foi morto enquanto caminhava com sua esposa. Ela afirmou não ter ideia de quem matou Joey, pois os agressores cobriram seus rostos. Mas ela deu um nome à polícia. Joey era amigo do namorado de April, Joshua Torres, e de outro homem chamado Nick Lebret. A esposa confidenciou à polícia que Joey estava com medo de Joshua e Nick, pouco antes de ser morto. Ele chegou a dizer que, se algo acontecesse com ele, seria obra de Joshua. Joshua tinha antecedentes criminais envolvendo acusações de sequestros, alguns meses antes do desaparecimento de Kimberly. Joshua e April terminaram, e ele seguiu em frente, iniciando um relacionamento com outra mulher. Uma discussão acalorada entre Joshua e sua nova namorada levou a ameaças sérias. Ele ameaçou a nova parceira, dizendo que já havia queimado uma mulher viva antes e que não hesitaria em fazer isso novamente. Ao ouvir isso, ela sabia exatamente de quem ele se referia. Temendo por sua vida, a nova namorada foi à delegacia e relatou suas suspeitas, acreditando que Joshua Torres havia assassinado Kimberly. A polícia agora tinha motivos suficientes para suspeitar de Joshua. Ele e seu amigo Nick foram levados para interrogatório. Quase imediatamente, Nick começou a falar, confessando que ele, Joey Needham e Joshua sequestraram Kimberly naquela noite, mas que foi Joshua quem a matou. Um outro homem chamado Júlio também foi mencionado por Nick como envolvido. Júlio confessou os crimes, corroborando que Joshua realmente matou Kimberly. A gangue sabia que o pai de Kimberly, Thomas, tinha uma quantia significativa de dinheiro. O plano era sequestrá-la e exigir um resgate. Eles sabiam quão próximo Kimberly era de seu pai e acreditavam que ele pagaria imediatamente. Enquanto morava no apartamento de Kimberly, no Brooklyn, Joshua aprendeu sua rotina, e nas primeiras horas do dia 1º de março, sob suas ordens, Joey Needham e Nick tiraram Kimberly de seu carro assim que ela chegou em casa após sair à noite. Eles vendaram seus olhos e boca com fita adesiva, amarraram suas mãos atrás das costas e a colocaram no porta-malas do próprio carro dela, tocando música alta para abafar os sons vindos do porta-malas. Eles então levaram Kimberly para a casa abandonada onde ela seria morta mais tarde. Os 3 homens a amarraram a um poste no porão, deixando-a lá sem comida, água ou cobertores. Durante 3 dias, enquanto Kimberly estava amarrada, Joshua tentou enviar uma mensagem de voz para Thomas, exigindo o resgate. Ele usou um gerador de voz eletrônico para evitar ser reconhecido. No entanto,
A mensagem de voz não foi enviada corretamente e Thomas nunca a recebeu. Thomas diz que, se tivesse recebido a mensagem, teria pago imediatamente. Enquanto os dias passavam, Kimberly suportou as condições angustiantes do porão sozinha, sem comida ou água, sofrendo em silêncio. Como não receberam resposta de Thomas, decidiram encerrar a provação após 3 dias. No dia 4 de março, a gangue planejava libertá-la. A responsabilidade de Júlio era verificar Kimberly, mas ele negligenciou seu dever, deixando-a sozinha. Quando Joshua, Nick e Joey chegaram à casa abandonada, descobriram que Kimberly não estava mais respirando direito e acreditavam que ela morreria em breve. Confrontados com as consequências de suas ações, decidiram destruir todas as evidências, jogando gasolina sobre ela e ateando fogo. Nos procedimentos legais subsequentes, Joshua, Nick e Júlio enfrentaram acusações relacionadas aos atos cruéis cometidos contra Kimberly. Joey, apesar de já estar morto, teve seu papel no crime revelado pelas evidências. Acredita-se que Joey estava pensando em testemunhar contra a gangue, e então Joshua decidiu matá-lo. O julgamento foi realizado em novembro de 1996. O promotor distrital, ao apresentar o caso, descreveu o crime como brutal e sem sentido. Durante o julgamento, Joshua alegou que havia sido incriminado pelos outros envolvidos e afirmou que não havia matado Kimberly e que nunca teria machucado. Joshua Torres e Nicholas Lebright foram considerados culpados pelo assassinato em 2º grau e condenados a 58 anos de prisão. Como Júlio Negro não participou do sequestro, recebeu uma sentença comparativamente mais curta, de 2 a 6 anos de prisão. Antes da sentença, Joshua ofereceu suas condolências à família de Kimberly, insistindo que não havia matado Kimberly e referindo-se a ela como uma joia preciosa. A mãe de Kimberly, então, colocou a cabeça no ombro de Thomas e chorou. De acordo com o New York Times, foi a primeira vez que ela enfrentou o assassinato de sua filha desde o funeral, ao qual Joshua realmente compareceu. Joshua também foi julgado pelo assassinato de Joey Negro, mas foi considerado inocente, e as circunstâncias ao redor da morte de Joey permanecem sem solução. Em 1999, Nicholas Lebright faleceu e Júlio foi libertado. O caso de Kimberly é tão trágico quanto horrível. Ser queimado vivo é uma das formas mais cruéis de morrer. Aqueles que trabalharam no caso comentaram que, se os assassinos fossem mais astutos e entendessem melhor o funcionamento do sistema de mensagem de voz, Kimberly ainda poderia estar viva.